Hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Hoje estaremos falando sobre medições ou como ser mensurado. É uma coisa que acontece a nossa vida toda, desde que você está na escola com as suas provas. Lá na Colômbia nós éramos mensurados com letras. Então tínhamos de I, que era insuficiente, que era uma coisa muito ruim, ou NL, que era não logrou, ou não conseguiu, na verdade, porque não logrou, no espanhol, não logrou. Ou tínhamos E de excelente e A de aceitável e assim por diante. E lá depois, no high school, ou no ensino médio, fomos passados a ser mensurados por números de 1 até o 10, que segundo eu tenho conhecido, a realidade brasileira é comum que seja feito por números. Então lá nós tínhamos a possibilidade de ter de 1 até 10, e lá embaixo do 4 era um negócio muito ruim, ou seja, abaixo do 4 você realmente estava lá no comecinho, né? E para nós conseguirmos atingir um certo patamar, tínhamos que chegar no 7. Essa informação que estou te contando é porque hoje vamos falar sobre como você é mensurado oficialmente na língua inglesa. Como é que é feita essa mensura? Porque ainda você é mensurado, seja na faculdade, nas provas, TCC, tudo vai voltado a esse processo de saber como é que está o teu andamento com alguma coisa. Até no trabalho, com seus Key Performance Indicators. Então, se você deve manter uma porcentagem todo mês, essa maneira que eles mensuram você. E com o inglês não é diferente, não. Existem muitos testes que você pode fazer, tais como TOEIC, TOEFL, IELTS. E eles são testes que, de acordo com o seu intuito, de acordo com a intenção que você tem para fazer a língua, seja para estudar, para trabalhar, ou simplesmente para você ter um certificado ou ter um diploma que fala que você fala inglês, cada um deles tem sua especialidade. E dentro deles existe uma coisa chamada o Common European Framework of Reference. O quadro europeu comum de referência para línguas foi criado entre 1989 e 1996 com a intenção de criar um guia que permitisse as pessoas saberem qual que era o nível delas na língua inglesa. Então ele basicamente descreve as conquistas atingidas ou os grandes feitos seus no aprendizado do inglês de acordo com 3 grandes blocos, e eles são os blocos A, B e C. Assim como os Jackson 5 diriam, A, B, C, E dentro de cada um desses blocos A, B, C, existem 2 subblocos. Então, o A se divide em A1, A2. O B, ele está dividido em B1 e B2. E o C está dividido em C1 e C2. Então, basicamente, cada um desses blocos recebe um nome específico e cada um dos subblocos recebe um nome específico também. Eu vou te falar os nomes específicos de cada bloco, porque hoje nosso vídeo, nosso conteúdo, ele está voltado ao bloco A1, que é o basicão do basicão, que já daqui a pouco vamos entrar mais na matéria dele diretamente, sabendo que tipo de estruturas você deve falar ou você deve conhecer para estar nesse nível aí. Então, esse primeiro bloco, do bloco A, ele é chamado do Basic User. Então, Basic User. O bloco B, ele é chamado de Independent User. E o bloco C, Proficient User, usuário proficiente. Tendo esses 3 blocos diferentes, então cada um tem seus marcos, depende do que você precisar o idioma, eles vão te pedir algum desses níveis. Eu normalmente defendo o fato de você demonstrar seu inglês por meio da fala, ou seja, por meio da
da prática e não da teoria. A teoria seria você um diploma dizer que fala inglês, e uma outra coisa é você dizer que fala e falar mesmo. Assim como se você tem no seu currículo lá o nível intermediário e você chega na entrevista e mal consegue se comunicar, isso é uma grande mentira. Então, o papel aceita tudo. Porém, você, quando vai demonstrar seu nível na língua, é diferente. No entanto, algumas empresas ou mesmo faculdades, elas pedem um nível mínimo para certos tipos de cargos. Se você quer ser chefe, se você quer ser gestor, se você quer supervisor, whatever, eles podem te pedir talvez um nível B2 e assim por diante. Depende da empresa, depende dos marcos internos da empresa, beleza? Mas hoje nós vamos conversar especificamente sobre o quadro A1 e esse é o início do Basic User, onde a pessoa entende e consegue usar expressões básicas do dia a dia, consegue se apresentar, falar o que tem, o que ela não tem, onde mora, detalhes sobre as pessoas, e pode interagir de maneira simples com uma outra pessoa, seguindo alguns lineamentos. E como vocês sabem, nós temos 4 habilidades básicas que se praticam no inglês, que é o listening, reading, speaking e writing. No nível A1, a pessoa consegue compreender diálogos simples que são falados claros e devagar. Mesmo no reading, que é a segunda habilidade, ela consegue ler textos curtos e compreende palavras que são gerais, que são palavras muito familiares para a maioria das pessoas, que são as palavras mais usadas. Dentro disso também consegue identificar as estruturas básicas. Logo, no speaking tem quando a pessoa fala, ela fala em frases curtas, específicas, simples e que usam estruturas que são básicas mesmo, assim, de tipo I eat salad. Com isso, elas conseguem descrever de uma maneira muito simples o que elas fazem, o que elas têm, ou apresentar detalhes pessoais. E por último, no writing, podem chegar a escrever mensagens curtas, ou até preencher formulários, porque formulários eles pedem preencher um form, porque ele pede umas informações básicas que são gerais para todo mundo e a pessoa consegue compreender. Isso daí eu te falo porque existem certas estruturas que, de acordo com o Common European Framework of Reference, elas englobam o nível A1. E hoje vamos falar sobre elas. Eu não vou te falar os nomes gramaticais porque não é importante, não vem ao caso. Eu vou te falar o que é, tipo uma característica geral, uma frase dela e depois alguns exemplos de frases que você deveria usar se você está posicionado nesse nível aqui. Então vamos lá. E algumas das frases comuns desse primeiro bloco, A1, são chamadas as funções ou números que têm noções básicas e um exemplo delas é He has a wife and 2 children. He has a wife and 2 children. Ele tem uma esposa e 2 crianças. Ou você pode dizer There are 3 malls in Joinville. Tem ou existem 3 shoppings em Joinville. There are 3 malls in Joinville. A segunda subcategoria é de preços e você conseguir pedir o valor de uma coisa, ou seja, você perguntar qual o valor disso e definir ou falar qual é o valor disso. Então, por exemplo, uma pergunta que você pode fazer é How much is this? How much is this? Então, how much is this? This is blá blá blá. Mas o exemplo aqui é The plane ticket was 2,000 reais. Que daí também entra a questão de números. Eu não escrevi porque era longo demais, mas 2,000 reais. Igualmente, dentro disso existe a subcategoria de tempo e as horas. E aí, what time is it? É a pergunta mais comum. What time is it? E uma das respostas que você pode usar, it's 4:30. Então, se você quer se posicionar ou ter um domínio do nível A1, deve saber esse tipo de informações que já estamos vendo ao longo desse vídeo. It's 4:30 é 4:30, ou it's 4:45, então 4:30 é 4:30.
E a quarter to 5 seria 4h45. Então depende do horário, daí você vai saber disso. Uma outra das subcategorias são as orientações. E é quando você pede alguém te indicar onde que fica tal coisa. Where is the supermarket? E daí você pode dizer, the market is on the first to the right. On the first block to the right. Na primeira quadra direita. Ou you can go straight ahead for 5 blocks. Go straight ahead for 5 blocks and then turn left. Então você vai em frente 5 quadras e vira à esquerda. Go straight ahead 5 blocks and then turn left. E dentro disso também existem os cumprimentos, que é logicamente uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem. Mas existe o típico de Hey, how are you? I'm fine, and you? I'm fine, thanks. Ou Hey, nice to meet you too. Todos esses negócios aí que são típicos e básicos. E aqui eu coloquei um exemplo que é meio diferentão, que é Hey Esteban, how's it going? How's it going? Como que está indo? Hey Esteban, how is it going? Tá? É um dos exemplos das subcategorias do nível A1. Continuando com os exemplos da subcategoria do A1. Continuando com as nossas subcategorias, temos a Personal Information, coisas do tipo do I am from Colombia, onde esse apóstrofe aqui não vai, erro meu. I am from Colombia and yes, I am beautiful country. Outra é descrever hábitos and routines, descrever hábitos e rotinas. My brother wakes up at 10:45. Meu irmão acorda às 10h45. Então, só a rotina do dia, você conseguir descrever ela ou falá-la. My brother wakes up at 10:45 ou at a quarter to 11. Então, coisas são bem sutis. As ferramentas que você vai ver aqui, eu já vou te assinalar nessa folha ainda. Quais delas que você pode se perceber. E Connect Ideas são algumas das subcategorias. Existem mais, existem alguns outros tipos de frase que você pode falar no nível A1. Como, por exemplo, Could you come over, please? Ou Should she be watching the TV at this moment? Mas esses não coloquei aqui ainda, que estou falando bem do basicão mesmo. E é outra de conectar ideias, que she rides the bike and is very good at it. Ela anda de bicicleta e é muito boa nisso, at it. She rides the bike and is very good at it. E existem alguns bônus que eu coloquei aqui ainda, que são we are learning English, onde você pode se atentar ao ing e ao are, que é o do to be. We are learning English. Are there any cookies? É uma das estruturas que sempre tem causado mais dificuldade com os meus coaches. Ela gera muita dificuldade, pois o significado dela no português é abrangente. Daí vocês vão ver, eu já vou te falar um pouco sobre ela especificamente. E outra é come back here, que é quando você impõe alguma coisa. Come back here, ou volta para aqui, ou go away, vai para lá, vai embora. E assim por diante. Então elas podem ser frases que você deve usar quando você é nível A1 no Common European Framework of Reference. Então olha só aqui o legal. Uma coisa, the personal information, I am from. Então aqui tem a parte específica. My brother wakes up. Ou at é uma coisa que você fala para a questão do tempo. Daí, ou depende de como você colocar as horas. Aqui você coloca porque my brother... Connecting ideas. She rides the bike. Ela anda de bicicleta. And is very good. Então, very é uma coisa que intensifica. Então, faz parte desse primeiro nível A1. E o intensifier. Very good at it. Por que você fala at it? Porque nisso o it se refere a rides the bike. E nos bônus, você tem o we are, e como você colocou uma outra ação, nós estamos aprendendo inglês, learning English. Então são coisas que você deve se atentar quando está falando o nível A1. E are there, que quando você fala sobre tem, existe ou há. Depois eu farei um conteúdo exclusivo para isso, porque ele é uma estrutura mesmo que ela precisa ser mais específica. You come back here! Se você vê, não tem nenhuma pessoa fazendo essa ação, cadê a pessoa?
Então, como não tem pessoa, é uma imposição, é uma ordem. Come back here, volta para aqui. Ou look at me, olha para mim. Esses são alguns exemplos das estruturas gerais que você usa no nível A1 no Common European Framework of Reference. E temos mais um bônus number 2. Eu fiz mais algumas frases, onde temos frases do tipo I need a lot of pens. Eu preciso de muitas canetas. I need a lot of pens. A lot of. É a chave ali nessa frase. She's going to send me the email. Ela vai me enviar o e-mail. Ela vai me enviar o e-mail. She's going to send me the email. Então aqui a chave é essa aqui e essa aqui. Você também tem he can't go to the lake house. Ele não pode ir na casa do lago. He can't go to the lake house. Sorry. Ele não pode ir na casa do lago. Então, he can't, esse aqui, e o go to é uma outra estrutura que é importante para o nível A1 do Common European Framework of Reference. She bought my car. Então, temos duas coisas-chave nessa frase. O bought e o my. Toda essa informação que eu estou sublinhando, você pode mexer nas frases. Por exemplo, she bought my car. She drank her soda. Ela bebeu a soda dela. We went to her party. Nós fomos à sua festa, a festa dela. We went, ou went é a chave, e o her party. How much love do you give? Quanto amor você dá? How much love do you give? Então, o how much é a chave ali e o do you give. Porque ali você está perguntando, how much love do you give? Que são coisas que você não pode contar. E how many triangles do you see? Então, how many you do? How many é quantos? Quantos triângulos você vê? Esses aí, pessoal, são alguns exemplos de frases que são comumente usadas para a pessoa do nível básico, junto com as informações anteriores que temos das subcategorias, que são funções, números, he has a wife and 2 children, falar sobre valores, preços, tempo, horas, orientações, também falar sobre cumprimentos, depois disso passar a falar também sobre informação pessoal, descrever hábitos e rotinas, conectar ideias. Então, o meu convite para você é você pegar essas subcategorias e poder ir fazendo suas próprias frases com o vocabulário que você conhece. Se você não conhece vocabulário, está na hora de você começar a procurar palavras novas, aprender uma palavra nova por dia, pelo menos de 1 a 3 palavras novas por dia, vai te ajudar a ter uma riqueza em vocabulário que eventualmente vai te trazer a tranquilidade de conseguir usar as estruturas. Porque de nada adianta você saber, tipo, o nível A1 é lá você descrever a sua rotina. Então eu vou falar que eu acordei ontem às 6 da manhã. Se eu não consigo saber, se eu não sei como que é acordar, daí já acabou tudo, acabou a frase. Então, se eu sei que acordar é to wake up, eu falo, beleza, to wake up. Mas eu não falo, I to wake up yesterday at 6 a.m. Porque eu não falo, eu acordar ontem, 6 da manhã. Não, você fala, I woke up yesterday at 6 a.m. I woke up yesterday at 6 a.m. Então, eu acordei ontem às 6 da manhã. Eu queria dizer amanhã, mas não, é ontem, tá? I woke up yesterday at 6 a.m. E assim por diante. Então, vocês têm isso aqui, tem os bônus que falam sobre aquele uso do ing, o there is, there are, as imposições, tem também o a lot of, send me, o going to, o can't, bought, went, how much e how many. E assim por diante. Então, gente, é isso por hoje. Vocês têm uma base do que é esse primeiro nível do Common European Framework of Reference e depois teremos o restante dos níveis. That's it for today, guys, and I'll see you next time. Coach Esteban 101. Bye, bye, bye.